Olá, hoje é feriado, dia de camiseta, mas a gente está aqui trabalhando para mantê-lo informado. Amanhã é uma edição fresquinha no pós-feriado e vamos falar um pouco de política. O assunto que está dominando a pauta aí é o aumento dos combustíveis. E claro, esse assunto chegou ontem na sessão dos vereadores da Câmara de Rio Preto. Rodrigo, tudo bem? Você estava lá, né? Qual foi... Estou muito irritado aí com o aumento nos postos de gasolina da cidade, né? Sim, boa tarde ao amigo internauta que acompanha a gente nesse feriado, a você, Rogério, e a todos os colegas que estão aqui de plantão hoje, né? Então, Rogério, esse é um assunto que está incomodando muita gente, principalmente a gente vê muitos comentários nas redes sociais, e pelas redes sociais o vereador Renato Pupo foi provocado. Ele apresentou um requerimento que vai ser destinado aí ao Sindicato dos Revendedores de Combustíveis em Rio Preto. Esse requerimento deve passar pela aprovação da Câmara e o vereador quer saber quais são os motivos que levam aí os combustíveis, tanto o etanol e a gasolina, custarem mais caro em Rio Preto em comparação com algumas cidades aqui muito próximas, como Badibacite e Mirassol. O vereador aí, ele diz também que no próximo sábado deve ter um protesto na cidade, em que alguns consumidores irão em alguns postos aqui de Rio Preto para fazer um protesto aí, de que forma? Abastecendo 50 centavos, pedindo nota fiscal e gerar aí criar aí uma situação... Complicar a vida dos postos. No mínimo de constrangimento. E além disso também o Diário da Região trouxe hoje que o Procon está fazendo uma blitz, né, também aqui em Rio Preto, sobre essa questão dos valores que são cobrados aí pelas revendas aqui em Rio Preto. Percorreram 27 postos. O Procon está fazendo esse trabalho também por uma iniciativa da Câmara dos Vereadores, que montou lá atrás uma comissão especial para investigar essas oscilações de preço do litro do combustível em Rio Preto. Essa comissão ela é liderada, presidida pelo vereador Jean Dornelas, que já foi do Procon, que tem uma atividade voltada à defesa do consumidor, e o Procon visitou ontem 27 postos de gasolina na cidade, né? Está salgado o negócio, o etanol já passou da barreira dos R$3, a gasolina daqui a pouco está chegando nos 5. Rogério, chamou a atenção aí o comportamento de alguns outros vereadores, como por exemplo o vereador Jorge Menezes, que disse publicamente, ele sendo vereador de Rio Preto, que ele vai abastecer com o carro dele em Badibacite, onde se paga mais barato. Ele só não falou isso, como também cobrou que os consumidores façam o mesmo. Tem que ver se compensa esse deslocamento até uma cidade vizinha para fazer esse abastecimento. Se a diferença nos valores cobrados aí vale a pena no bolso do consumidor, né? Olha, e amanhã o Diário continua no assunto, que inclusive é tema do editorial. Não perca então na edição desta quinta-feira o editorial do jornal a respeito do assunto, né, Rodrigo? E falando em consumidor, Rodrigo, um outro projeto que estava na sessão de terça-feira, que causa bastante polêmica, né, do vereador José Carlos Marinho. Ele quer que, antes de fazer o corte no abastecimento de água, a prefeitura mande uma carta registrada para o devedor. Ele também aumenta de 90 dias para 120 dias o prazo da dívida aí, desde a última fatura, para o SEMAI poder fazer o corte, né, Rodrigo? E como é que está essa discussão naquela? Parece que o governo está se articulando para impedir que esse projeto seja aprovado. Ô Rogério e aos amigos aí, fica claro que esse projeto muito provavelmente subiu no telhado. Ontem, depois da sessão, depois que o próprio presidente da Câmara, Jean Charles, ele atuou mais uma vez, que a gente sempre está falando, como uma espécie de líder do governo. Ele pediu para o vereador pensar melhor sobre essa proposta e os vereadores acabaram adiando aí a votação até da legalidade do projeto, que
tem 2 pareceres, inclusive, pela ilegalidade. Ele seria inconstitucional. Então, o que, que acontece? O Marinho está bem empenhado em aprovar esse projeto. O Marinho abriu uma guerra pessoal dele contra o superintendente do Nicanor, a qual ele se referiu ontem, durante a sessão, como o câncer de Rio Preto, que gerou ali um princípio de mal-estar na base do governo Edinho Araújo, tendo aí, por exemplo, o Fábio Marcondes dito que o Marinho teria dito isso com fígado, né? Então você vê que a situação, nesta questão desse projeto especificamente, que prevê o corte da água e que determina novas regras para o corte da água em Rio Preto, ela acaba de certa forma implodindo a base do Edinho na Câmara, o que acaba aí dando mais trabalho para o secretário de governo Jair Moretti, porque se há uma contaminação da base em votação de projetos de vereadores, quando for projetos de interesse do executivo, você sabe como é que é a Câmara. Vereador guarda mágoa de vereador. Aí começa tendo que o Edinho, até o prefeito Edinho, tendo que recompor toda a sua base de governo. É interessante a situação do vereador Marinho, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele é governo, ele está descontente com alguns setores do governo. Não é só com o Nicanor. Ele também tem um outro projeto bomba aí para o executivo, que é um projeto sobre a instalação de radares na cidade, que também estava para ser votado na sessão de terça-feira e que também foi retirado da pauta pela base governista, que é um projeto que cria uma série de obstáculos aí para a prefeitura instalar os equipamentos, né? Tem que fazer uma campanha para avisar com 60 dias de antecedência. Como que é esse projeto? Esse projeto ele regulamenta uma forma de que o governo vai ter que deixar bem claro o posicionamento de um novo radar. Nós tivemos recentemente a instalação de 2 radares muito polêmicos aqui, de 40 km por hora. Ali no novo viaduto da região norte, nos 2 sentidos foi instalada a questão do radar de 40 km por hora e posteriormente na Avenida da Saudade. Ontem os vereadores criticaram muito esse projeto do radar. Ele, apesar dele também ter resistência de parte da base do governo, é um projeto que pode ser aprovado. Por quê? Radar gera multas e os vereadores são muito cobrados ali, por parte até dos munícipes, dessa questão da indústria da multa. O vereador também, Jorge Menezes, voltou disse que fez um pedido do levantamento da quantidade de multas. Ele disse que nesses pontos novos aí, depois da instalação dos radares, que foi há 3 meses atrás no máximo, já está mais de 100% a quantidade de multas em relação ao período que o radar foi instalado. Então você vê que os vereadores também sofrem na pele aí as reivindicações dos moradores, né? Eles se colocam como representantes do povo e acaba sendo uma caixa de ressonância ali, né? Os vereadores recebem muitas reclamações e esse projeto do Marinho aí é difícil o vereador votar contra, mas parte da base também vai se posicionar contrária a essa proposta, Rogério. Parece que o pedido de vista foi até por orientação do próprio Marinho, que quer fazer uma emenda ao projeto. Ele quer melhorar, segundo o Jorge Menezes, que pediu a vista, ele quer melhorar essa proposta para garantir a aprovação. Porque imagina você ser para o Marinho aí 2 propostas polêmicas e não emplacar nenhuma e enfrentar todo o desgaste que ele está enfrentando, principalmente junto aí ao SEMAI, porque o SEMAI tem outro argumento forte na questão do projeto do corte de água. O SEMAI diz que o AR, para se mandar um AR para todos os moradores que deixam de pagar suas contas, teria um impacto para a autarquia no valor de 2,5 milhões. Isso impacta também a conta d'água. O Nicanor me disse na segunda-feira, logo após a reunião com os vereadores para discutir o plano de saneamento básico, que a tarifa da água de Rio Preto teria que ter reajuste até, se essa proposta do Marinho for aprovada. Ô Rodrigo, mudando de assunto, você tocou num ponto aí, teve uma reunião segunda-feira, né,
do governo com os vereadores, 9 vereadores presentes. Sim. E foi apresentado a eles o plano municipal de saneamento básico. Rio Preto vai buscar água no Rio Grande para, se no futuro, para continuar tendo capacidade para abastecer a população? A gente trouxe até uma entrevista exclusiva aí com o Nicanor, Rogério. Ele falou, a médio prazo, Rio Preto não tem mais como fazer a perfuração de poços profundos. Que a gente sabe que tem o aquífero Guarani, que é um dos principais aí, se não o principal aquífero de água doce no país, né? Um dos maiores que a gente tem. E uma das soluções para se resolver o problema de abastecimento de água em Rio Preto seria buscar água lá no Rio Grande, a cerca de 60 quilômetros. E como que se faria isso? Foi feito um projeto, ainda na gestão do ex-prefeito Valdomiro Lopes, para se buscar essa água lá no Rio Grande. O prefeito Valdomiro investiu na época, o ex-prefeito Valdomiro investiu na época cerca de 1.400.000 reais aí nesse projeto, que passou por algumas alterações nos primeiros meses da gestão do prefeito Edinho Araújo e vai ser colocado para ser votado na Câmara já na próxima sessão. E é caríssimo, né? Não é só esse valor, esse projeto não é só de buscar a água lá no Rio Grande, tem outras intervenções no município. Só o projeto para buscar a água do Rio Grande, o próprio Edinho, numa entrevista que deu até para você em abril, disse que fica aí no mínimo uns 700 milhões, podendo chegar a 1 bilhão de reais, uma obra como essa, porque envolve aí dutos, né? Daqui 60 quilômetros, daqui até o Rio Grande, uma obra caríssima. Não dá a represa, o Nicanor disse que tem um limite para se explorar a represa, e esse limite aí ele não pode ser superado, porque os órgãos ligados ao meio ambiente vão cair em cima do SEMAI. Então é uma alternativa que eles buscam aí para resolver o problema. Isso porque o Edinho se vangloria, você sabe disso, que em 2000, quando ele assumiu o comando do Executivo, um dos principais desafios do primeiro mandato, do primeiro governo do Edinho, foi acabar aí com a falta d'água da cidade. E esse assunto aí agora, digamos assim, reciclado, ele volta numa uma outra roupagem para o governo Edinho. Aliás, abrindo um parênteses aí nessa história, essa discussão criou até uma ciumeira, né? Os Vaz de Lima, principalmente a Ivani Vaz de Lima, ficou meio enciumada, que se falou desse plano e não se deu o devido, na opinião deles, né, na opinião tanto dela quanto do deputado Vaz de Lima, que é marido dela, não se deu o devido crédito à Ivani, que foi superintendente do SEMAI. Ela ficou meio chateada, porque voltou a retomar a discussão, sendo que o plano, né, foi feito durante a gestão dela na autarquia, mas eu conversei ontem com o Nicanor, ele falou, não, no tempo todo a gente está dizendo que que esse plano foi elaborado na gestão passada, e eu vou dizer mais, a Ivani fez um excelente trabalho na autarquia. Palavras do Nicanor, mas o político, né, tem essa ciumeira, né, eu que fiz, que tá. Principalmente que a gente tem eleição ano que vem, né, Rogério? E muitos dos vereadores ali, que a gente percebe também a atuação de alguns vereadores na sessão. Alguns deles aí já estão pensando em 2018 e estão esquecendo que são vereadores de Rio Preto e devem atuar como tal. A gente vê a criação de alguns personagens, sabe? De olho nos votos do ano que vem. Como, por exemplo, o Anderson Branco, a todo momento, querendo ir para o enfrentamento com os colegas. E a gente vê os mais experientes ali, como o Paulo Paulera, o próprio Gerson Furquim, a maneira que se comportam durante as sessões. Só observando. Não querendo aparecer, né? A gente teve também, Rogério, até para a gente deixar informado os amigos aí que acompanham o Facebook do Diário, o adiamento da votação, que vai ser um teste na Câmara também, da ex-base do governo Valdomiro Lopes, das contas do Valdomiro referente ao ano de 2015. O Marco Rila, assim que começou a sessão, seria o primeiro projeto a ser votado. Ele pediu aí o adiamento da votação por 3 sessões.
o que foi acatado pelos vereadores. Porque o que acontece? O pessoal não acredita, pode não acreditar, mas muitos vereadores vão para a votação de alguns projetos sem sequer ter lido o conteúdo da proposta. Eles vão no efeito manada. O que um vereador ali, a gente pode ver, esses mais experientes se posicionam, os mais novos, ou aqueles que não leram a proposta, vão atrás. Mas dessa vez não, porque pode ocorrer implicações até para o Valdomiro, né? Caso a proposta não seja aprovada, ele pode ficar se tornar inelegível para as próximas eleições. E a gente sabe que ele tem pretensão de disputar uma cadeira lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, como deputado federal, né? Outro assunto que está pegando, Rodrigo, é a limpeza das escolas municipais. O que acontece? A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria de Educação, ela terceiriza esse serviço. Contrata uma empresa que mantém uma equipe aí de funcionárias, né, para cuidar da limpeza. 457 funcionários. Só que a empresa que foi contratada no início do ano, porque a outra empresa que fazia o serviço não deu conta e desistiu, também não deu conta, sumiu e deixou o salário, e deixou os funcionários sem receber. As funcionárias, 457 funcionários sem receber. Um pepino, né, Rodrigo? Lá na Câmara ontem, esse foi um outro assunto bastante debatido. Os vereadores aproveitaram para criticar demais a empresa Masa, que não pagou o salário de outubro das servidoras, né, das funcionárias que fazem a limpeza nas escolas. Nós já ficamos sabendo aí que tem muitos professores e funcionários das escolas fazendo vaquinha para ajudar essas pessoas, para comprar alimentos em casa, porque a situação é muito difícil. A prefeitura tenta contornar a situação, porque vai acontecer de novo. A escola vai ficar suja, aí o que acontece? O prefeito Edinho Araújo, você sabe, ele é muito suscetível a críticas. Aí os pais vão reclamar, a imprensa vai cobrar e o governo está se mexendo. Tanto é que o Jair Moretti não é de reclamar. E ele reclamou para assessores da quantidade de problemas que ele tem tido que resolver. E um deles é essa questão da educação, que desde o começo do ano não se resolveu. A empresa saiu em abril, entrou essa Masa, até essa falta para resolver esse problema resultou na queda da ex-secretária Beth Sommeira. É isso que eu quero, desculpa, eu vou interromper, abrir um parênteses de novo. Em abril, quando a Beth Sommeira, uma educadora de renome, né, que veio de fora dos quadros da prefeitura, caiu, foi demitida, foi exonerada, né, o governo criou um ambiente como se ela fosse o problema, que a educação não estava indo bem porque ela não se adaptou, não conseguiu resolver os problemas, e era questão de uniforme, era questão de merenda, era questão da limpeza das escolas. Quer dizer, a mulher foi mandada embora como se fosse a grande causa, né, dos problemas da educação em Rio Preto. Acontece que abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, os problemas continuam. Voltaram, né? Voltaram e nada se resolveu. Criou-se uma comissão especial, formada uma força-tarefa, formada por vários secretários ali para tentar socorrer a secretaria, secretário de Planejamento, o Israel Sestari, de Obras. De administração, principalmente. Uma equipe da Procuradoria-Geral. No caso do contrato da Masa, o Luiz Roberto Chiesa, o secretário de administração, deu uma força muito grande. E os problemas permanecem, a secretaria continua uma bagunça e a Beth Sommeira saiu aí como responsável, e não era. Na época, estamos chegando à conclusão que a Beth Sommeira talvez tenha sido mais uma vítima dos problemas que tem na Secretaria de Educação. Né? Então, desta vez, até a Prefeitura divulgou uma nota ontem sobre o assunto, de que vai usar o valor que tem no contrato aí que a empresa depositou para assumir o serviço, a Masa, para pagar os 22 dias até o dia 22 desse mês para garantir o pagamento para os funcionários. Mas não resolve o problema. É uma medida paliativa, e agora, né, quem vai assumir? Sim. E esse buraco que vai ter? Vai ser um contrato de emergência? Como vai ser?
Porque vai precisar contratar outra empresa. Rogério, porque olha só... Quem vai limpar a escola enquanto isso? Essas funcionárias, elas continuam trabalhando, trabalharam essa semana e tal, sem a garantia de recebimento de salário. O que é dito? O que professores comentam? Que elas têm a esperança de que vai haver uma outra empresa que vai substituir a Masa e elas vão continuar no cargo. Mas assim, não há uma garantia. Se vier uma empresa que promova aí a troca de todo mundo, aí o que mais incomoda é que estoura sempre do lado mais fraco. As pessoas ficam sem receber os direitos trabalhistas. Gente simples. De pessoas que precisam do emprego, né? Nós já ouvimos aí um exemplo, uma mãe que tem 4 filhos. O pai, infelizmente, ficou desempregado por conta da crise e depende do salário de R$ 900 para pagar as despesas da casa, fazer as compras e tudo mais, né? Então é uma situação muito difícil. E que ontem recebeu várias críticas do governo. Dos vereadores. E os vereadores alertam aí o governo Edinho Araújo para não errar mais uma vez nessa situação. Porque o estrago da imagem da gestão do Edinho está feita. Com a saída da secretária Beth, vem se somando aí a mais um tropeço que seria de novo a escolha de uma empresa. Porque até o vereador Fábio Marcondes comentou, não adianta nada chamar outra empresa cujo valor for mais ou menos parecido com a Masa. Que não dá conta depois de Parece fazer que o o serviço. contrato aí Tá defasado. nos patamares atuais ele seria inexequível, né? Perfeito. E ao mesmo tempo contratar uma empresa em caráter emergencial, os valores também são muito elevados. Então tem que achar em uma decisão de bom senso para garantir que o serviço não seja interrompido nas escolas, que é o que importa no momento, né? Claro. É isso aí, gente. Vamos encerrando aqui mais uma edição, né, desse nosso bate-papo sobre política, sobre o que está rolando em Rio Preto, entre vereadores, prefeito, administração pública. E a gente está de volta na quarta-feira que vem. Rogério, mas só para fazer um parênteses, não esquecemos não. Estamos trazendo novidades aí sobre a questão da escola sem partido, hein? Exatamente. Acompanhe, não perca amanhã a edição impressa do Diário da Região e a online também, evidentemente. Muito obrigado pela sua audiência e um bom feriado. Um abraço, pessoal. Acompanhe, não perca amanhã a edição impressa do Diário da Região e a online também, evidentemente. Muito obrigado pela sua audiência e um bom feriado. Um abraço, pessoal.